Doutora, eu estava no avião e de forma repentina comecei a sentir meu ouvido tapado e uma dor intensa que parecia que meu tímpano ia estourar. O que foi isso? Bom, neste vídeo eu quero te explicar o que pode estar acontecendo dentro do seu ouvido quando vem uma dor intensa, geralmente nos períodos de decolagem e pouso em viagens de avião. E quero te dar também algumas orientações que podem ajudar a evitar essa situação. Antes de começarmos, aproveita e já compartilha desse vídeo com aquela pessoa que você sabe que já passou ou passa por essa situação toda vez que vai viajar. Antes, existem alguns conceitos importantes que eu preciso que você saiba para entender o que acontece nesses momentos de dor intensa. Bom, o nosso ouvido é feito de 3 partes basicamente. Primeiro, a orelha externa, que é o conduto auditivo e comunica diretamente com o meio externo. A segunda parte é a nossa orelha média, que é uma cavidade atrás da membrana timpânica e que comunica com o nosso nariz. E a orelha interna, a terceira parte, é onde se encontra o labirinto e que vai se comunicar com o nervo auditivo e vestibular. Aqui nós iremos focar na orelha média, uma cavidade cheia de ar que precisará ter uma pressão dentro dela sendo controlada continuamente de forma que se mantenha igual a pressão do lado de fora, no caso, a pressão atmosférica. E como essa pressão é controlada, doutora? Através da nossa tuba auditiva, que é justamente o tubinho que conecta o nosso ouvido ao nosso nariz. E o nosso nariz está exposto diretamente à pressão externa. Então, se a tuba auditiva do paciente estiver funcionando bem e o nariz não tiver com problemas que causem congestão ou secreção, a pressão dentro da orelha média será mantida igual à pressão atmosférica. E mesmo em situações em que a pressão externa está sendo alterada, como em mudanças de altitude, que é justamente o que está ocorrendo na decolagem e pouso do avião, por mais que o paciente sinta o ouvido discretamente tapado porque a pressão externa alterou, logo a tuba auditiva faz o trabalho de abrir e jogar uma pressão adequada dentro da orelha média e o sintoma do ouvido tapado acaba. Porém, esse controle de pressão da orelha média não ocorre de forma tão eficiente em alguns pacientes, ou porque a tuba auditiva já não funciona muito bem, ou porque o nariz do paciente pode estar congestionado por um resfriado, uma rinite ou uma sinusite. E o que vai acontecer é que a pressão dentro da orelha média, durante a mudança de pressão atmosférica, ficará positiva, lembrando que a tendência do ar é ir de um local de maior pressão para o local de menor pressão. E nesse caso, começará a ter uma pressão do ar sobre a membrana timpânica do paciente. E é justamente esta pressão do ar dentro da orelha média que irá causar a dor que o paciente relata nesses momentos e que realmente pode ser intensa. Inclusive, podendo causar um quadro chamado de barotrauma, que é a lesão do próprio tímpano ou da orelha média pela diferença de pressão. E o que fazer nesses momentos, doutora? Bom, nesses momentos você pode tentar fazer a manobra de Valsalva, que é fechar o nariz, fechar a boca e fazer força, como se fosse encher uma bexiga. Você pode tentar mastigar algo como um chiclete ou bocejar por várias vezes. Esses movimentos vão estimular a abertura da sua tuba auditiva, podendo ajudar a igualar essa pressão. Algumas medidas podem ser realizadas antes da viagem se você sabe que já costuma apresentar esse tipo de problema, como por exemplo, usar sprays nasais ou descongestionante nasal pontualmente, que devem ser prescritos pelo seu otorrino para que o nariz se mantenha bem ventilado e seco, e pensar em até reprogramar a sua viagem em casos de congestão ou secreção nasal importante. Por último, quero frisar que se após uma viagem de avião e dor intensa, esse sintoma persistir por dias ou você apresentar alguma saída de secreção do ouvido ou alteração na sua audição, é importante buscar um otorrino o quanto antes para te avaliar. Até a próxima!